Passado e o futuro. Nós temos histórias que ficou lá no passado, nós temos histórias sobre qual estamos vivenciando e nós temos coisas sobre qual estamos projetando para uma longa vida ou para um futuro previsto, né, ou logo adiante ou de repente um longo e distante tempo. Mas a vida é feita em 3 etapas: presente, passado e futuro. Aí precisamos então entender 2 lições a partir disso, do que a vida é feita em 3 etapas. 2 lições nos traz. Primeiro, que tudo na vida passará. Diga assim para o seu irmão do lado: tudo na vida passará. E nós precisamos entender isso, embora seja algo comum, algo, um fato, uma realidade, algo sobre o qual nós sabemos que tudo passará, mas apenas, muitas vezes nós não vivenciamos isso na nossa vida. Tudo na vida passará. Isso nos remete então ao passado. Se tudo na vida passará, significa que se eu e você estamos passando por uma dificuldade, eu e você estamos enfrentando uma adversidade, estamos passando por um problema, devemos entender que tudo na vida passará, vai passar. De repente você está aqui nessa noite com o seu coração angustiado. De repente você está aqui nessa noite preocupado com alguma situação sobre a qual você viveu, passou, sentiu, sobre qual algo que você perdeu, alguma pessoa sobre a qual não está mais no seu convívio, situações sobre a qual ocorreram. De repente você está vivenciando algo sobre o qual está trazendo tristeza ao seu coração, mas a palavra de Deus menciona que tudo na vida passará. Essa dor que você está vivendo, esse sentimento ruim que você está passando, essa dificuldade sobre a qual você está enfrentando, essa aflição sobre a qual tem sido algo real na sua vida constantemente, tudo passará. Tudo na vida passará. E a palavra de Deus nos traz um respaldo muito grande a respeito disso, porque quando nós entendemos que na vida, que tudo na vida passará, aí vamos entender então que isso não é permanente, que isso não é para todo sempre, que essa dificuldade, que esse problema não é para todo sempre, que possamos então lançar sobre os nossos corações ânimo e coragem de permanecer buscando na presença de Deus, de colocar os nossos projetos na presença de Deus, de colocar nossos sonhos na presença de Deus, de ver um tempo sobre o qual nós vamos manifestar a glória de Deus, porque tudo na vida passará. Porque às vezes vivemos o presente sobre o qual estamos vivendo uma realidade constante em nossa vida. Tem pessoas aqui sobre o qual passou uma dificuldade muitos anos atrás, pessoas sobre o qual perdeu alguém há muitos anos atrás, pessoas sobre o qual carrega em seu coração um sentimento de tristeza, de amargura durante muito tempo, e na sua vida não consegue alcançar mais nada, não consegue desenvolver mais nada, não consegue ter sucesso em mais nada, não consegue ter um desenrolar na sua vida devido a guardar sentimentos que ficou lá no passado, não consegue mais projetar, não consegue mais sonhar, não consegue mais acreditar. Quantos talvez se encontra aqui nessa noite, ou se não está aqui presente nessa noite, você conhece alguém que está passando por uma dificuldade que carrega em seu coração durante há muito tempo? É sentimento de tristeza sobre alguém que perdeu lá no passado, um familiar, um querido, um amigo, um parente, um filho, uma esposa, cônjuge, alguém que ficou lá no passado e de repente teve uma perca, uma separação, uma tragédia, uma memória de lembranças ruins, sobre o qual guarda em seu coração abuso, tristeza, momentos de rancores, momentos sobre o qual passou dificuldade em sua vida, e ainda vive, devido a viver essa questão que já deveria ser resolvida na sua vida, ainda carrega em seu coração, porque não consegue entender que tem que haver um fim. Tem que haver, tudo na vida vai passar, esse tempo vai passar, mas só que para que esse tempo passe, nós devemos desprender do nosso coração. Nós devemos começar a sonhar novamente, devemos projetar novamente. Muitos não conseguem mais lançar projetos de vida, porque guardam tempos da sua vida de tristeza, tempos na sua vida de derrota, e acredita que nunca vai haver um novo horizonte, nunca vai haver uma nova esperança na sua vida, devido à dificuldade que estão guardadas no seu coração. Mas tudo na vida passará, tudo na vida vai passar, meu amado. Isso nos remete a um passado, tudo passa, Nós estamos aqui nessa noite casados, com filhos, uns estão desenvolvendo, crescendo, porque passou, a nossa vida teve um passado, nós temos uma história de passado, e possamos estar aqui nessa noite e glorificar o nome de Deus, porque nós sabemos que enfrentamos muita dificuldade nesse meio tempo, Tenho certeza que todos que estão presentes aqui nessa noite têm histórias de dificuldade, histórias de problemas em seu casamento, em sua vida pessoal, em sua vida financeira, na sua vida espiritual, em sua mente, em seus projetos, seus sonhos, em seu coração, muitas tristezas que guardou durante esse meio tempo, durante esse tempo. Tenho certeza que muitos têm história assim.
mas podemos estar aqui nessa noite e glorificar o nome de Deus, porque nós podemos compreender que tudo na vida passará. E qual a segunda lição que podemos tirar dessas 3 etapas, presente, passado e futuro? Aí precisamos entender que tudo na vida passará e que sempre haverá um novo amanhecer. Sempre haverá um novo amanhecer, meus amados, significa que existem situações sobre as quais ainda nós estamos vivenciando, mas amanhã não precisa ser igual hoje. Amanhã nós não precisamos viver o que estamos vivendo hoje. Aliás, nós podemos pegar uma parte, né, do tema deste ano, que é um novo tempo. Mas ele diz o quê? O quê? Melhor do que antes. Um novo tempo melhor do que antes. Mas para que isso se torne uma realidade na minha e na sua vida, nós precisamos tomar base disso, trazer à tona para mim e para você, trazer à tona para nossas vidas, acreditar, mencionar que vai haver um novo tempo melhor do que antes. Eu não preciso viver a mesma história que eu vivi hoje, amanhã. Eu posso mudar algo que não está correto, algo que não está agradável, algo que não está de acordo, algo que de repente não faz bem para a minha vida, não faz bem para a minha família, não faz bem para a minha casa. Eu posso mudar, eu tenho que mudar. Mas amanhã, sabe qual é o problema de muitas pessoas, meus irmãos, minhas irmãs? É você ter o foco na dificuldade. O ser humano, ele guarda em seu coração problemas sobre quais não desenrolam, não tem um fim, não se cessa, porque ele continua focando na dificuldade e não na solução. Ele não consegue direcionar a sua mente no resultado e somente na dificuldade. Enquanto nós, eu e você, ou pessoas viverem dessa forma, não vai conseguir ver um novo amanhecer, não vai ter uma esperança de uma transformação, de cura, de milagre, de provisão de Deus. Nós devemos entender que o nosso foco tem que estar no Senhor. Eu posso estar passando por uma dificuldade hoje, mas amanhã não tem que ser igual hoje. Devemos ser profeta de Deus em nossas vidas mesmo. Eu profetizo que amanhã não vai ser igual hoje. Eu profetizo nessa noite para você, meu irmão, que amanhã não vai ser igual hoje. Amanhã vai ser melhor, porque você vai tomar uma posição, porque você vai se dispor a caminhar na presença de Deus, porque você vai caminhar mediante a vontade de Deus, porque você vai deixar desenrolar todo aquele sentimento sobre o qual te barrou durante muito tempo e vai lançar fora, para que você possa ter uma nova esperança. Um novo tempo, melhor do que antes. A palavra de Deus nos ensina a caminharmos assim. A palavra de Deus nos ensina a tomarmos posição. A palavra de Deus nos instrui a caminhar mediante a fé, a acreditar, a projetar, a sonhar, a viver um novo tempo. E um novo tempo não precisa ser somente nesse ano. Então esse ano estamos vivendo um novo tempo, melhor do que antes. E o ano que vem então, vou esperar um novo tema e vou esquecer o tema sobre o qual foi dado. Não, isso aí, meu amado, é enquanto você crê, enquanto você acreditar, para toda a sua vida. Isso não precisa ser de ano em ano, pode ser de momento em momento, de dia após dia. Hoje, amanhã vai ser melhor do que hoje, semana que vem vai ser melhor do que essa semana. E não importa o que eu estou passando, você venha passar, porque às vezes nós focamos na dificuldade, falamos assim, mas essa semana está tenso, essa semana está complicado, estou passando por uma dificuldade. Não, mas não importa, essa dificuldade ela não pode se tornar maior do que aquilo que eu creio no meu coração, do que aquilo que você crê no seu coração. Essa dificuldade não pode se tornar maior, esse problema que você está enfrentando não pode se tornar maior do que o poder de Deus na sua vida. Essa dificuldade, ela tem que ser para impulsionar, para mover em seu coração a certeza da vitória em Cristo Jesus. Você pode estar passando por dificuldade e falar, hoje está melhor do que ontem, né? Mas estou passando por dificuldade, mas eu creio que hoje é melhor do que antes, porque eu estou tendo oportunidade de manifestar minha fé, de crer mais, de tomar posição, de deixar Deus agir, de viver o propósito de Deus. Ser profeta é acreditar, é tomar decisão, é caminhar, é se posicionar, é não deixar que o cordão que se caminha entre você e Deus venha se romper. É caminhar mediante a vontade de Deus. Amanhã haverá um novo amanhecer. Nos remete a um futuro, uma transformação.
Em Eclesiastes lá diz que todas as coisas têm o seu tempo, né? Nós já vimos isso muitas vezes, já lemos muitas vezes e entendemos. Então tudo na vida tem o seu tempo, tudo na vida, né, tem o seu propósito. Estamos aqui nessa noite, nós temos um tempo aqui sobre o qual previsto, amanhã um novo tempo. Cada coisa tem o seu tempo necessário, tempo a colher, tempo a plantar, o tempo sobre o qual devemos profetizar, o tempo sobre o qual devemos colher as bênçãos daquilo sobre o qual profetizamos, o tempo sobre o qual devemos arrecadar coisas, sobre o qual nós devemos selecionar, sobre o qual devemos plantar, sobre o qual devemos mencionar, sobre o qual devemos estudar, sobre o qual devemos desenvolver. Tudo na vida tem o seu tempo. E o grande segredo disso tudo está em aprender a lidar com cada momento. Se tudo na vida tem o seu tempo, significa que o que eu estou vivendo hoje, amanhã eu posso viver outra coisa e depois outra coisa. Eu não preciso viver somente nos tempos ruins, eu não preciso viver somente aquilo que eu adquiri ou aquilo que eu tenho, mas eu posso viver tudo de acordo com o tempo que a palavra de Deus explica ou ensina. Tudo na vida tem o seu tempo. Então isso nos remete a aprender a lidar com cada momento. Se eu estou passando por um momento de dificuldade, eu vou viver aquele momento aprendendo a lidar com aquela situação, aprendendo a lidar com aquele problema. Mas eu estou passando por um momento muito complicado no meu relacionamento, estou passando por um momento muito complicado na minha casa, o meu casamento não está indo bem. Então eu estou vivendo um tempo realmente que não é muito agradável. Mas o que eu tenho que fazer então? Aprender a passar por aquele momento sobre o qual eu glorifico o nome de Deus em minhas atitudes, em minha postura, em minha decisão. Eu estou passando por um momento financeiro não muito agradável, então eu vou glorificar o nome de Deus diante daquilo que eu estou passando. Mas e se está bem as coisas? Da mesma forma, eu vou glorificar a Deus quando vai bem, quando vai ruim. O que eu tenho que aprender é a passar por cada momento, porque tem pessoas que passam por momentos de dificuldade em suas vidas, e daí que a gente começa a murmurar, reclamar, ou questionar a Deus, né? Por que de tantas situações, de tantos problemas, de tantas coisas? Por que sendo servo de Deus, sendo homem, sendo mulher de Deus? Por que enfrenta tantas coisas? Não, eu tenho que aprender que ali é um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento, um tempo de postura, um tempo de decisão, um tempo de manifestação da fé. E se as coisas vão bem, eu vou glorificar o nome de Deus naquilo que eu tenho recebido de Deus, naquilo que Deus tem derramado na minha casa, naquilo que Deus tem feito na minha vida, glorificar a Deus aonde eu estou, naquilo que eu estiver fazendo. Mas o que eu tenho que aprender é a lidar com cada momento da minha vida, com cada situação, com cada propósito, com cada situação sobre a qual Deus permitiu que eu passasse, que eu vivesse. É manifestar ali o poder de Deus atuando em minha vida, a glória de Deus, manifestar o agir de Deus na minha vida. É crer que Deus está permitindo que eu passe por momentos bons e momentos ruins, porque na vida é assim, existem momentos bons e momentos ruins. Cada coisa tem o seu tempo. Existe um momento sobre o qual as coisas não vão estar muito agradáveis, mas existe um momento sobre o qual vamos glorificar e exaltar o nome de Deus pela bonança que estamos vivendo, pela graça derramada em nossas vidas, pelo aquilo sobre o qual Deus está nos dando oportunidade de experimentar. E quando nós estamos passando por um momento ruim, não é para que você venha focar na dificuldade, mas que você venha remir aquele tempo. O que é remir o tempo? É ver o que eu posso extrair daquele momento que me traz ensinamento, que seja agradável, o que há de bom naquele momento, né? Porque existem coisas que de repente não é agradável, mas eu sei que eu posso tirar algo de bom, um aprendizado, um conhecimento, um momento, uma situação, né? Um tempo sobre o qual Deus põe ou coloca em nossas vidas, e assim devemos caminhar, assim devemos entender. Então o tempo poderá trabalhar a nosso favor, ou nós nos tornarmos escravos do tempo. Tudo isso depende da posição de cada um. Tudo isso depende de como você vai se portar. Tudo isso depende de como você vai agir mediante aquilo que você está vivendo. Se o tempo vai trabalhar a seu favor, ou se vai se tornar escravo do tempo. Escravo do tempo se você ficar murmurando, reclamando, guardando em seu coração, né? Por isso tem pessoas que durante muitos anos têm se tornado escravo do tempo, não tem esperança, não crê, não acredita, vive desanimada, vive angustiada, né? Aborrecida com as coisas, vive, não acredita que as coisas podem melhorar em sua vida, porque se tornou escrava do tempo. Pelo contrário, tem pessoas que vivem glorificando, exaltando o nome de Deus, vivendo, experimentando algo novo, porque ela
ela crê na presença de Deus e deixa o tempo trabalhar em seu favor. Amanhã vai ser melhor, hoje estou passando dificuldade, mas então eu vou crer no dia da manhã, vou crer na esperança de Deus, vou crer que Deus vai transformar, vou crer que Deus vai fazer, e assim vai caminhando. E assim nós devemos entender. Então Deus tem um plano para você, Deus tem um plano na sua vida, e por isso que você está aqui nessa noite. Olha para o seu irmão do lado e diga assim, ó: Deus tem um plano na sua vida. Nós devemos entender isso, que Deus tem um plano para nossas vidas. Amados, isso não é uma frase qualquer, isso não é um texto qualquer, isso não é uma palavra qualquer. Isto é uma frase que procede do coração de Deus para a nossa vida, em crer, em acreditar e a se posicionar. Deus tem um plano para a nossa vida. Você não é um qualquer, eu não sou um qualquer, nós não somos um qualquer, nós não nascemos por acaso. Você não nasceu e não passou e não enfrentou tantas dificuldades por acaso. Você está sendo moldado para você ser atalaia, embaixador, para você mencionar, para você direcionar, para você evangelizar, para você manifestar o poder de Deus na vida de muitos. Deus tem um plano para você. Você não está nessa noite por acaso. Mas foi uma noite qualquer sobre a qual eu decidi vir para o culto. Não é. Não é, nós temos que crer nisso. Às vezes pensamos, não, estou aqui nessa noite porque eu não decidi vir, porque passei na frente e resolvi entrar, porque é de costume eu vim, todos os cultos eu venho. Não é um qualquer. Que nós devemos acreditar e crer que Deus tem um plano na minha vida, por isso eu estou aqui, e por isso você está aí, porque Deus tem um plano. Em João 17,4 diz assim: eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra que me deste a fazer. Olha que o autor diz aqui, desse texto aqui: eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra que me deste a fazer. O autor aqui fez questão de mencionar o seu posicionamento diante do manifestar da presença de Deus. Ele diz que glorificou o Senhor na terra, pela obra sobre a qual ele fizesse em sua vida, pelaquilo sobre o qual ele contemplou que Deus está fazendo em sua vida. Ou seja, eu creio que nem sempre foi as coisas boas em sua vida, nem sempre ele passou somente por coisas boas, deve ter enfrentado muita dificuldade, mas ele menciona aqui: eu glorifiquei na terra, eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra que me deste fazer. Porque o seu foco não estava na dificuldade, porque o seu foco não estava nos problemas, porque o seu foco não estava nas situações sobre as quais ele enfrentava de dificuldade em sua vida, mas estava no Senhor. Ou seja, ele disse: glorifiquei, porque o Senhor esteve comigo, porque o Senhor me sustentou, porque o Senhor me alimentou, porque o Senhor foi meu escudo, minha fortaleza. E não é diferente para comigo e para com você nessa noite. Se entendermos isso, na hora da angústia não nos faltará esperança. Se entendermmos isso, na hora da angústia nós vamos compreender que o nosso refúgio está na presença de Deus, e a esperança de que há um momento melhor vai ser manifestado em nosso coração. Daí nós vamos voltar a sonhar, nós vamos voltar a crer, vamos voltar a projetar os nossos sonhos diante da presença de Deus. Vamos viver um novo tempo melhor do que antes, porque a nossa esperança está no Senhor. Mas é preciso, assim como diz esse autor do livro de João, que glorificar o Senhor em todas as coisas, glorificar o Senhor em tudo que passaste, glorificar a presença de Deus em sua vida. Está ruim, está bom, mas eu glorifico o nome do Senhor, contemplo a obra que Ele me deste fazer. Nem sempre é agradável, nem sempre é bom, nem sempre traz satisfação, nem sempre fazer a obra traz momentos de felicidade, mas eu glorifico e exalto, porque Ele está comigo. Amém? Glória a Deus. Então, como viver um novo tempo no Senhor? Diga assim comigo: como viver um novo tempo no Senhor? Mas nós lemos ali o livro de Isaías ali foi um tempo sobre o qual ele passou, ele se refugiou ao templo e viu a glória de Deus. A palavra de Deus diz, né, que ali ele pôde ver anjos, ali ele pôde ver a glória de Deus descer, a glória de Deus encher aquele lugar. Mas Isaías, para a gente ler um pouco antes, Isaías estava vivendo o pior momento de sua história. Isaías estava passando por um momento de caos. Isaías estava enfrentando um momento de confusão mental.
Isaías estava vivendo um momento sobre o qual ele estava avistando uma dificuldade. Isaías estava vivendo um momento sobre o qual ele estava guardando os problemas em seu coração. A palavra de Deus diz que Isaías estava em caos consigo mesmo, sobre muitas situações sobre o qual ele havia passado. E a palavra, quando remete a Isaías ali, não está dizendo de um momento que lá do passado da vida de Isaías, não está dizendo de um momento que há por vir na vida de Isaías, mas está dizendo de um tempo atual, de um tempo sobre o qual, em que ele estava vivendo. Ele estava vivendo um tempo de caos, ele estava vivendo tempos de angústia, ele estava vivendo tempo de preocupação, ele estava vivendo tempos sobre o qual ele não conseguia ver nada, além da dificuldade de seu lugar, sobre o qual onde morava, de sua vida, sobre o qual passava, das situações sobre o qual ele enfrentava, do governo atual, do reinado atual, das dificuldades que ele enfrentava. Ele não conseguia ver nada, além de desgraça em sua vida. Era o que Isaías estava vivendo. De repente, nesta noite, meus amados, existem muitos aqui que estão passando dificuldade e estão com sua visão apenas na dificuldade. De repente, nessa noite, estão aqui muitos que estão ouvindo essa palavra e está guardando seu coração, trazendo agora à memória situações sobre qual está vivendo, não o que ficou lá no passado, não o que está lá na frente e vai acontecer, mas sobre qual está passando dificuldade, sobre o qual não consegue resolver, não consegue se adaptar, não consegue ter uma transformação, problema sobre o qual enfrentou ou está vivendo em sua vida, que está assim como na vida de Isaías, o seu foco está apenas na dificuldade. Isaías estava focando um problema sobre o qual estava vivendo, Isaías estava focando as dificuldades sobre o qual ele estava passando, Isaías estava focando as situações sobre o qual ele estava enfrentando. E Deus tem chamado Isaías há muito tempo. Deus tem me chamado, Deus tem te chamado há muito tempo. Sabe que a questão é que às vezes nós não vê Deus chamando, às vezes nós não vê Deus manifestando a glória, porque nós estamos de olho no problema. Nós estamos tão atarefados com as dificuldades que estamos enfrentando, que não consegue ver que Deus está solucionando cada situação sobre qual, cada caminho sobre o qual temos que passar. Isaías estava com o seu foco na dificuldade, e a sua esperança estava exterminada. Diz a palavra que Isaías estava vivendo um tempo muito ruim, aliás, o pior momento de sua história, o pior momento da sua vida. Antes, vamos falar sobre o rei Uzias, que foi um grande e poderoso rei, que governava e que administrava tudo de acordo com a presença de Deus, que começou seu reinado já logo aos 16 anos, e prosperou demais. O rei Uzias prosperou porque era um homem que buscava tudo no Senhor, era um homem que projetava na presença de Deus, era um homem que tinha seus projetos de vida, sobre o qual colocava na presença do Senhor, e Deus prosperou demais o rei Uzias, Deus o abençoou demais. Pensa no rei que tudo que fazia, as coisas aconteciam, porque Deus estava com ele, abençoando, prosperando. Deus estava dando direção, Deus estava derramando graça e poder sobre a vida deste rei, que começou muito jovem e teve muito manifestar de vitória em sua vida, porque buscou no Senhor. Mas a palavra de Deus menciona que ele é o tipo de pessoa que começa as coisas bem e termina mal. Porque o rei Uzias chegou um momento da sua história, meus amados, entenda algo que eu vou dizer nesta noite para mim e para você. Às vezes nós fazemos tanta coisa em nossa vida ministerial, nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos projetos, e adquirimos tantas coisas. Tem gente aqui que prosperou demais, tem gente aqui que tem motivo para glorificar e exaltar o nome de Deus, por muitas bênçãos que tem recebido no ano passado, e tem recebido durante todo o ano, e graças a Deus por isso. Mas a questão é que chega um momento na vida de muitos que bate no peito e se acha que é o tal. Tem pessoas que começam a olhar pelo aquilo que conquistou, pelo aquilo que alcançou, por sua casa. Olha para sua casa, que bela casa que eu pude construir, que belo carro que eu tenho, né? Que bela família que eu tenho, e bate no peito e acha que tudo isso é mérito próprio. Ah, eu mereço, olha, eu sou o cara, eu sou a mina, né? Eu sou a pessoa tal sobre a qual eu consegui tudo isso. Nós começamos a achar que é do nosso esforço, que nós somos merecedores, que temos tais coisas, porque temos mérito naquilo, e achamos que podemos fazer qualquer coisa. Se achamos os super-homens, né? Ah, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou o cara. E é assim que Uzias estava vivendo.
ele bateu no cara, porque Deus o abençoou demais, Deus prosperou demais, mas chegou um momento da sua história que bateu no peito e falou assim: eu posso todas as coisas, eu posso fazer o que eu quiser, tudo está de acordo com a minha, tudo está no meu controle, porque eu consigo fazer tudo, eu prosperei demais, abençoei demais, levantei um reinado, né? Eu dou ordem, eu disciplino, eu oriento, eu dou palavras, as pessoas fazem, porque eu sou o cara. É assim que Uzias estava vivendo, eu sou o cara. Então ele teve um começo bom na sua história. Se lemos a história de Uzias teve um posicionamento muito bom, ele prosperou demais, mas o seu fim não foi agradável. O seu fim não foi agradável nem para a sua vida e nem para o seu reinado, porque ele começou a achar que era o cara. Uzias, ele se meteu aonde não foi chamado. Uzias fez aquilo que não era cabível para ele. Uzias foi chamado a ser rei e não sacerdote. Meus irmãos, Deus tem um posicionamento para cada um de nós. Deus tem um projeto para cada um de nós. Deus tem sonhos para cada um de nós. Deus sonha, projeta e e quer nos levar em muitas bênçãos sobre qual parte do seu coração para a nossa vida. A questão é que às vezes nós se metemos aonde não foi chamado. A questão é que às vezes queremos fazer coisas sobre qual não é cabível a nós. A questão é que às vezes queremos fazer coisas sobre qual não está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. E assim foi na vida do rei Uzias. Ele queria fazer aquilo sobre qual não foi chamado. Acender o incensário no templo não era trabalho para ele. Ele estava em desacordo com a lei de Moisés. Ele estava em desacordo com a vontade de Deus. O rei Uzias estava fazendo algo sobre o qual ele achava que podia fazer. Eu posso fazer, porque eu sou o rei daqui, então eu posso fazer tudo o que eu quero. Meus amados, não interessa quem você é, não interessa no ministério, não interessa no seu trabalho, não interessa, se não está de acordo com a vontade de Deus, não interessa. Não é porque você é rei, você pode fazer o que você quiser. Eu tenho que fazer aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus espera para a minha vida. A palavra de Deus diz que o rei Uzias foi acender o incensário e ele adquiriu uma lepra na sua vida. Ele obteve lepra, né? E essa lepra ele levou à morte. E essa lepra o levou a um tempo sobre o qual ele não pôde mais vivenciar o sobrenatural de Deus. Há um tempo sobre o qual ele não pôde experimentar mais o sobrenatural de Deus em sua vida, porque ele estava em desacordo com a vontade de Deus, porque ele não estava em acordo com o propósito de Deus. Deus o abençoando demais, Deus prosperando demais, Deus estando com ele em todas as situações, mas ele bate no peito, se acha o cara, faz aquilo que não é cabível, e a palavra de Deus menciona que ele obteve lepra. Uzias foi ungido a ser rei e não sacerdote. Se não está de acordo com obter serviços no templo de sacerdote, não deveria ser feito, mas assim ele se meteu e não estava de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que ele adquiriu lepra, então morreu devido a essa lepra. Mas aí não é o fim do caos na vida de Isaías. Aí foi a vida do rei Uzias, sobre o qual adquiriu lepra. Mas Isaías, ele estava também vivendo um tempo de caos, o pior momento da sua história, porque a sua visão não estava no Senhor. Amados, diga assim, não diga, porque eu não quero que você diga de uma maneira que você não compreenda. Eu quero que você entenda. Às vezes, o que o meu irmão está passando, eu não preciso passar. Às vezes, o que o meu cônjuge está passando, eu não preciso passar. Às vezes, a situação que está passando lá no meu trabalho, eu não preciso passar. Mas às vezes nós tomamos isso para nós e começamos a viver também. Porque eu não estou olhando para Deus, estou olhando para pessoas, estou olhando para coisas. Eu tenho que olhar para o Senhor. Eu tenho que viver a vontade de Deus na minha vida. E Isaías, ele estava de olho no rei Uzias. Isaías, ele estava vivendo a maior desgraça na sua vida, porque ele não estava olhando para Deus, porque ele não estava olhando para o Senhor. Ele começa então ali a vivenciar os problemas daquele rei sobre o qual obteve um mau posicionamento diante do Senhor. Ele começa a obter a dor do país sobre o qual estava vivendo. Ele começa a obter as dificuldades, problemas, e começa a entrar numa decadência em sua vida, porque ele não estava olhando
para o Senhor. Isaías, então, ele vive uma desgraça e devido a toda essa desgraça que ele passava, ele não via esperança, não via propósito nenhum sobre aonde ele estava, e a palavra de Deus menciona que ele vai ao templo, e lá no templo, Deus se manifesta, Deus faz algo acontecer. Então assim, primeiro nós devemos entender que muitas pessoas se concentram nas dificuldades, muitas pessoas se concentram nos problemas, muitas pessoas se concentram em coisas ou em pessoas e não no Senhor. Isaías estava concentrado no rei Uzias. Devido a ele morrer, começou a concentrar nos problemas, na dificuldade, mas não estava concentrado em Deus. Quando nós concentramos nossa fé na presença de Deus, não importa aquilo que passamos, não importa o que enfrentamos, não importa o ambiente que estamos vivendo, mas você não vai ser abalado, eu não vou ser abalado, nós não vamos ser abalados. Não importa onde você está, a dificuldade pode acontecer em nossa volta, os problemas podem acontecer em nossa volta, mas você não vai ser abalado, porque a sua concentração está no Senhor. E Isaías, vendo a glória de Deus, não devido agora foi ao templo, ele tomou consciência de si. Ele começou então a perceber a respeito do chamado de Deus em sua vida. Ele começou a analisar quem ele era. Isaías, então ele começa a viver uma nova história em sua vida. Isaías começa a viver um novo tempo na sua vida. Isaías começa a viver, a projetar novamente, começa a sonhar novamente, começa a crer novamente, porque a glória de Deus estava sobre aquele lugar, porque a presença de Deus estava se manifestando naquele lugar. Então, como viver um novo tempo em Deus? Vou falar 3 pontos aqui rapidinho. Como viver um novo tempo em Deus? Primeiro, olhe para Deus, olhe para o Senhor. Não olhe para o ambiente que está em sua volta, para as dificuldades, para as situações, mas olhe para o Senhor. Continua crendo, acreditando, continua sendo determinante, olhando para o Senhor. Independente do que você está passando, olhe para Deus. Isaías, vendo a Deus, ele toma consciência de sua vida e começa então a analisar dos seus erros, dos seus pecados. Versículo 5 diz assim, eu sou um homem de lábios impuros. Isaías mencionando, porque ele viu que ele estava incoerente segundo a vontade de Deus, porque ele viu que ele não estava de acordo com a vontade de Deus. Mas agora, ele vivendo um novo tempo, vendo aquela glória de Deus naquele lugar, vendo a presença de Deus se manifestar, ele fala, o quanto eu sou errado, o quanto eu fui errado. E ele menciona assim os seus erros. Eu sou um homem de lábios impuros, sobre o qual não vivi a vontade de Deus. Podia estar experimentando a vontade de Deus muito tempo na minha vida, e estava vendo os problemas, dificuldade. Ele menciona a sua fraqueza. Isaías, então ele começa a viver um novo tempo de Deus na sua vida ali. Ele começa a viver um tempo sobre o qual agora Deus vai manifestar a sua vontade. Isaías começa a viver um tempo sobre o qual ele vai se colocar à servidão do Senhor. Isaías vai viver um tempo sobre o qual ele vai ser quebrantado, e sobre o qual todos os seus pecados serão lançados fora, porque ele vai deixar Deus manifestar a sua glória na sua vida, porque ele vai deixar Deus manifestar o seu querer. Agora veja bem, na vida de Isaías não estava ali previsto agora um tempo de condenação, mas um tempo de transformação, porque isso nós precisamos também entender e compreender, porque Isaías estava errado, Isaías estava vivendo em pecado, Isaías estava vivendo em situação de caos em sua mente, mas quando ele vê a glória de Deus, ele passa a viver não um tempo de condenação, mas um tempo de transformação. E sabe o que isso quer dizer para mim e para você? É que às vezes nós não somos transformados porque nós nos condenamos. Isaías não começou diante da presença de Deus falar assim, Senhor, ele viu os seus erros, ele notou os seus pecados, mas ele falou, Senhor, eu sou tão errado, eu não posso fazer isso, eu não sou digno disso. E Deus falando, Deus mencionando, Senhor, eu não quero, eu não posso, eu acho que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso trabalhar no seu reino, eu não posso evangelizar, eu não posso pregar, eu não posso fazer nada na casa de Deus, porque eu estou em pecado. Não, ele falou, Senhor, eu estou aqui, eu sei dos meus erros, eu sei dos meus pecados, mas agora eu quero fazer a sua vontade. Às vezes nós nos condenamos tanto que não queremos fazer nada, né? Que nós nos condenamos acerca do erro. A presença de Deus não é para condenar nem a mim e nem a você, mas é para que nós sejamos transformados. Jesus não vem acusar dos nossos erros, Ele vem mostrar nossos erros para que nós podemos ser transformados. Nós precisamos aceitar essa transformação. Eu não tenho que olhar para os erros que eu cometi
e achar que não posso fazer mais nada porque os erros. Não, se eu cometi aqueles erros, peço perdão dos meus erros e vou caminhar para frente, mas fazer na vontade de Deus. Então, para viver um novo tempo, é preciso viver a glória de Deus no templo. 1 Coríntios 3,16 assim, ó: não sabeis que o vosso corpo é templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, para viver um novo tempo, é preciso viver a glória de Deus no templo. Quem que é o templo de Deus? Diga assim: eu e você somos o templo de Deus. E para viver um novo tempo, eu preciso viver a glória de Deus no templo, em mim. Eu preciso viver a glória de Deus na minha vida. Você precisa viver a glória de Deus na sua vida. A glória de Deus tem que encher esse lugar. Bate-se no peito: a glória de Deus tem que encher este lugar. É este lugar que tem que encher. Às vezes esperamos o avivamento que aconteça na igreja, porque que acha um avivamento, mas o avivamento começa em mim. Eu tenho que deixar com que Deus encha com a sua glória. A glória de Deus, para viver um novo tempo, tem que viver a glória de Deus no templo, que sou eu. É viver a glória de Deus na minha vida. Deus tem que se manifestar na minha vida, senão não vou conseguir viver um novo tempo, senão não vou conseguir sonhar, senão não vou conseguir projetar. Porque se a glória de Deus não estiver na minha vida, como que eu vou ter esperança? Como que eu vou crer? Como eu vou acreditar? Vai haver só condenação. Vai haver só condenação na minha vida, se a glória de Deus não estiver na minha vida. Segundo ponto lá. Então, como viver um novo tempo em Deus? Primeiro, olhe para Deus. Segundo, aceite a transformação. Então, o novo tempo requer viver o propósito de Deus. E para viver o propósito de Deus, eu preciso ser transformado. E a transformação começa no processo de aceitação. De aceitar que seja transformado. Porque muitas pessoas não querem ser transformadas. Muitas pessoas, inclusive eu estava conversando com a minha esposa hoje sobre isso. Infelizmente, vivemos muitas pessoas sobre qual estão na igreja, mas ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas que a gente vê na igreja estão fazendo coisas, e é inevitável ver. A gente não fica cuidando da vida de ninguém, não. Estou falando de pessoas que vivem sua vida exposta mesmo, que só não vê quem não quer. E ao mesmo tempo que estão dentro da igreja, estão vivendo coisas lá fora que não é cabível para um servo de Deus. Mas ela não quer, ela quer viver essa. Eu quero a salvação, mas eu quero viver a minha vida comum ao mundo. Há pessoas que querem a salvação, mas não querem largar os seus desejos pessoais, suas vontades próprias. Pessoas que querem a salvação. Se eu perguntar nessa hora, quem quer a salvação? Tenho certeza que todo mundo quer. Ninguém quer ter a condenação. Alguém quer ser condenado? Ninguém. Alguém quer ir para o inferno? Ninguém. Alguém não quer receber a salvação? Tem certeza que nem todos querem a salvação. Mas quando se trata de você está disposto a sacrificar a carne, você está disposto a sacrificar desejos mortais, vontades impróprias, nem todos estão. Tem gente que tem coisas aí que não quer largar, não quer. E daí? E é isso. É preciso aceitar então a transformação. Isaías, ele aceitou a transformação na sua vida. Ele aceitou ser transformado. Isaías, ele estava errado, mas quando ele viu a glória de Deus, ele aceitou com que a glória de Deus transformasse o seu coração. Verso 6 diz assim: um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva. E com a brasa viva tocou a minha boca e disse: a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Isaías entendeu que ele precisava do perdão dos seus pecados. Ele entendeu que precisava do perdão de Deus. Isaías entendeu que precisava reconhecer os seus pecados e que precisava do perdão de Deus. E ele aceitou a transformação na sua vida. Aceitar a transformação é falar: Senhor, eu sou impuro, eu sou errado. Senhor, toca na minha vida, me transforma. E deixar Deus transformar. Né, Senhor? Eu sei que eu sou errado. Senhor, eu sei que eu estou fazendo coisa errada, mas quando se trata da transformação de Deus, mas não toca no que é meu, mas não mexa no que é meu. Não dá certo, meus irmãos. Não tem como viver um novo tempo. Não tem como projetar se não estiver de acordo com a vontade de Deus, se não ser transformado, se não ser purificado pela presença de Deus, se não receber a transformação em seu coração. Então, para viver um novo tempo, precisamos olhar para Deus, aceitar a transformação e, por fim, por último, ouvir o chamado de Deus. Diga assim: eu preciso ouvir o chamado de Deus.
Isaías 6,8 diz assim: depois disso ouvi a voz de Deus que dizia: a quem enviarei? E quem de nós há de ir? Então eu disse, quem disse? Isaías: eis-me aqui, envia-me a você. Isso que diz? Envia quem? A mim. Eis-me aqui, envia a mim. Então aqui ele ouviu a voz de Deus, ouviu o Senhor bradar, e ele diz: a quem enviarei? Vai enviar a mim. Ele se dispôs. Eles colocam: envia a mim, Senhor, porque agora Isaías estava com um novo proceder, Isaías estava com uma nova visão, Isaías estava com um novo pensamento, Isaías estava se propondo por uma nova atitude. Ou seja, eu errei, eu falhei, eu sei que vivi durante muitos anos debaixo de um governo sobre o qual estava de acordo com a vontade de Deus, mas de repente se corrompeu, começou a viver os seus próprios egos. Eu sei que comecei a viver e vivenciar coisas erradas. Eu sei que esse governo foi corrompido, se baliu, cessou, mas ainda assim meu coração estava nas coisas, nas dificuldades, não no Senhor. Eu sei que o Senhor tem me chamado e muitas vezes fui negligente à vontade de Deus, mas agora, Isaías falou assim: mas agora eu estou de acordo com a vontade de Deus, agora eu estou vivenciando a vontade de Deus. Isaías teve um tempo de glória, de manifestar de Deus em sua vida. Ele estava no templo, a glória de Deus desceu, ele falou: Senhor, eu estou aqui. Ele já tinha recebido a transformação, ele já tinha olhado para o Senhor, ele reconheceu quem ele era e falou: Senhor, eu estou aqui, envia-me, faça comigo a sua vontade, eis-me aqui. Ele se dispôs na vontade de Deus. Eu já estou transformado, já estou renovado, purificado, agora envia a mim. Precisamos de um novo despertar em nossas vidas, meus amados. Precisamos ser despertados, precisamos nos levantar mediante a vontade de Deus. Precisamos renovar a nossa presença com o Senhor. Precisamos caminhar e renovar aquele amor, aquele entusiasmo, aquela vontade. Precisamos encher a glória, o nosso templo, a nossa casa com a glória de Deus. Precisamos renovar a nossa mente com a glória de Deus. Diga assim comigo nessa noite: a minha vida está cheia da sua glória, minha família está cheia da sua glória, meus pensamentos está cheia da sua glória. Nossa, Senhor, eu preciso que encha o templo com a sua glória. Nós precisamos que o templo seja enchido com a glória de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Diz assim em Provérbios 11:14: o país não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros, mas aquele que está no Senhor sempre haverá segurança. Não importa quem está no governo, não importa quem está cuidando, não importa quem está direcionando, se a glória de Deus está no templo, há segurança nesta casa. Amém? Gostaria de já estar encerrando, mas a turma do louvor sobe aqui. Vamos estar orando por sua vida rapidinho. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia.